Existe um momento muito específico na vida em que algo começa a ficar estranho, mas não de um jeito óbvio. Não é tristeza clara, não é depressão declarada, não é uma crise visível para quem olha de fora. É mais silencioso. Você continua funcionando, trabalhando, conversando, cumprindo suas responsabilidades. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, algo não encaixa mais. As conversas começam a soar repetitivas. Os ambientes que antes pareciam naturais, agora cansam sem explicação, e você sente isso sem conseguir apontar exatamente o porquê. Talvez você tenha passado anos tentando se entender. Leu, refletiu, revisitou a infância, questionou padrões emocionais, sociais e familiares. Você fez o que dizem que deve ser feito para crescer. E ainda assim, em vez da sensação prometida de plenitude, surge um vazio estranho. Não um vazio dramático, mas um silêncio interno. É como se algo tivesse sido desligado. Você olha para a própria vida e sente que está presente, mas não totalmente envolvido, como se estivesse observando tudo a partir de uma certa distância. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a se perguntar, em segredo, se há algo errado com elas. Você não sente mais a mesma empolgação, mas também não sente vontade de desistir de tudo. É um estado intermediário desconfortável, um limbo psíquico. Você não se sente melhor do que os outros, mas também não consegue mais se misturar como antes. E isso gera culpa. Porque o mundo ao seu redor continua exigindo entusiasmo, ambição, identificação, enquanto algo em você já não consegue sustentar isso com honestidade. Carl Jung chamou esse momento de colapso da persona. A persona é a máscara que aprendemos a usar para sermos aceitos, reconhecidos, incluídos. Durante muito tempo, ela organiza a vida. Funciona, mas chega um momento em que começa a rachar. Não porque você falhou, mas porque você cresceu além dela. O problema é que, quando essa máscara começa a cair, ainda não existe nada sólido em seu lugar. E é aí que surge essa sensação de estranhamento profundo, como se o chão psicológico tivesse desaparecido. Você passa a perceber o quanto as pessoas ao seu redor estão presas a papéis que você já não consegue levar a sério. Pequenos dramas, disputas repetidas, preocupações que antes pareciam importantes agora soam vazias. Não porque você seja superior, mas porque algo em você deixou de se identificar com isso. E essa percepção não traz alívio imediato. Ela isola, porque externamente você ainda participa do jogo, mas internamente já não acredita mais nele. E é exatamente aqui que o processo real começa. Quando essa percepção surge, a reação mais comum é tentar consertá-la. Você começa a pensar que precisa se esforçar mais, se envolver mais, se adaptar melhor. Tenta resgatar interesses antigos, reacender entusiasmos que antes vinham naturalmente. Você se força a participar de conversas que já não te dizem nada, a sorrir em situações que não despertam mais emoção real. E quanto mais você tenta, mais artificial tudo se torna. Não porque você esteja falhando, mas porque algo em você já não aceita a mentira como antes. Jung observou que esse é um dos momentos mais perigosos do desenvolvimento psíquico. Não porque a pessoa esteja doente, mas porque ela tenta voltar a caber em uma estrutura interna que já não comporta mais quem ela se tornou. A consciência se expandiu, mas o ego ainda tenta governar tudo sozinho. E essa tensão gera um cansaço profundo. Não é preguiça, não é desmotivação comum, é exaustão psíquica. É o desgaste de sustentar uma identidade que já perdeu o sentido. Nesse estágio, a pessoa começa a se sentir deslocada, como se estivesse presente fisicamente, mas ausente por dentro. Ela observa o mundo funcionando a partir de regras que já não fazem mais sentido, mas não sabe o que colocar no lugar. Isso cria uma sensação de fraude interna. Você sente que está representando um papel em uma peça que já não acredita, mas também não sabe como sair do palco. E isso dói, porque o impulso natural do ego é querer pertencer, ser reconhecido, ser validado. O erro mais comum aqui é interpretar esse estado como fracasso.
A pessoa pensa que perdeu algo essencial, que se tornou fria, distante ou incapaz de sentir. Mas Jung via isso de outra forma. Para ele, esse vazio não era sinal de empobrecimento, mas de transição. Algo antigo precisa se dissolver antes que algo mais profundo possa emergir. O problema é que essa dissolução não vem acompanhada de garantias. Não há promessas. Não há conforto imediato. É por isso que muitos recuam exatamente aqui. Eles tentam colar a máscara de volta. Tentam se convencer de que nada mudou. Tentam se distrair, se anestesiar, se adaptar novamente. Mas quando a persona começa a cair de verdade, ela não se sustenta mais. O que foi visto não pode ser desfeito. E quanto mais se tenta ignorar isso, maior se torna o conflito interno. O que quase ninguém diz é que esse desconforto não é o fim do caminho. É o sinal de que algo essencial começou a se mover. A antiga forma de identidade está perdendo força, mas o novo centro ainda não foi integrado. Você está em um território intermediário, onde não é mais quem era, mas ainda não sabe quem é. E essa incerteza gera medo. Não um medo barulhento, mas um medo silencioso, que se manifesta como apatia, distanciamento e dúvida constante. Esse é o preço inicial da individuação real. Não há iluminação aqui. Não há clareza plena. Há apenas a sensação de que algo precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. E suportar esse intervalo exige uma coragem que poucos desenvolvem. Depois que a persona começa a perder força, algo ainda mais desconcertante acontece. Você entra em um espaço interno onde nenhuma identidade parece funcionar. Aquilo que antes te definia já não serve, mas nada novo se apresenta para ocupar esse lugar. É como se o centro da sua vida psíquica tivesse ficado vazio. Você não sabe mais exatamente quem é, mas também não consegue voltar a ser quem era. E essa suspensão cria uma sensação profunda de instabilidade interna, como se estivesse vivendo sem um ponto fixo. Jung descreveu esse estágio como um período inevitável do processo de individuação, um intervalo em que o ego perde o controle, mas o self ainda não foi reconhecido. O problema é que o ego odeia esse tipo de território. Ele precisa de definição, de forma, de narrativa. Quando isso desaparece, surge o medo. Não um medo explosivo, mas um medo surdo constante que se manifesta como apatia, distanciamento e uma estranha sensação de estar fora da própria vida. Nesse ponto, muitas pessoas acreditam que algo deu errado. Elas se sentem ocas, menos humanas, menos emocionais. Observam a própria reação às coisas e se assustam com a falta de intensidade. Situações que antes provocavam alegria, raiva ou entusiasmo, agora parecem passar direto, sem deixar marcas. Isso não acontece porque você se tornou insensível, mas porque o ego já não consegue mais organizar a experiência da mesma forma. Ele perdeu a posição central, sem ainda ter aprendido a servir a algo maior. Esse estado costuma vir acompanhado de isolamento. Não necessariamente um isolamento físico, mas um isolamento interno. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir profundamente só. Conversas continuam acontecendo, mas você sente que está ouvindo de fora. Há uma distância crescente entre você e o mundo. E quanto mais você tenta diminuir essa distância, mais evidente ela se torna. Isso gera um sentimento de inadequação difícil de explicar, porque não há um problema concreto a ser apontado. Jung alertava que esse é o ponto em que muitos entram em conflito com a própria sombra novamente, não porque ela não tenha sido trabalhada, mas porque o vazio projeta insegurança. A mente começa a buscar culpados, causas, falhas. Você começa a se perguntar se se tornou arrogante, frio, ou se simplesmente perdeu a capacidade de sentir. Mas essa leitura é equivocada. O que está acontecendo não é um empobrecimento emocional, mas uma reorganização profunda da psique. É como se toda a energia que antes sustentava a identidade tivesse sido retirada. E sem essa energia, o ego entra em colapso temporário. Isso não é regressão. É dissolução. Uma dissolução necessária,
mas extremamente desconfortável, porque enquanto ela acontece, não há sentido claro, não há direção visível, não há promessa de que algo melhor virá logo depois. E é exatamente essa ausência de garantias que torna essa fase tão difícil de suportar. Você não tem como provar para si mesmo que está no caminho certo. Tudo o que você sente é incerteza. E o ego, diante da incerteza, entra em pânico silencioso. Ele tenta retomar o controle, criar explicações, reconstruir identidades improvisadas. Mas nenhuma delas se sustenta, porque o processo já avançou demais para permitir soluções superficiais. Diante desse vazio, o impulso mais comum é tentar se reconstruir rápido demais. O ego não tolera permanecer sem forma. Ele quer voltar a ser algo reconhecível, funcional, socialmente aceitável. Então você começa a buscar novas narrativas para si mesmo, novas identidades, novos rótulos, novas certezas. Você tenta se definir como alguém mais espiritual, mais desapegado, mais consciente, mas no fundo, isso é apenas uma nova máscara tentando ocupar o lugar da antiga. Jung foi extremamente claro sobre esse ponto. Quando o ego tenta se apropriar do processo de individuação, o resultado não é integração, é inflação. A pessoa acredita que avançou, mas na verdade apenas mudou o figurino. Ela troca uma persona antiga por uma persona evoluída. E isso não resolve o vazio. Pelo contrário, ele se aprofunda. Porque o problema não era a forma específica da identidade, mas a identificação em si. É aqui que o sofrimento psíquico se intensifica. Você começa a se sentir desconectado não só do mundo, mas de si mesmo. Aquilo que antes organizava sua vida interna já não funciona. E qualquer tentativa de substituição soa falsa. Você sente que está fingindo até para si mesmo. E essa sensação de fraude interna gera ansiedade, irritação e um cansaço profundo. Não é o mundo que está pesado, é o esforço constante de tentar ser alguém novamente. Nesse estágio, muitas pessoas confundem esse estado com depressão ou fracasso existencial. Mas Jung enxergava algo diferente. Para ele, esse era o sinal de que o centro da psique estava se deslocando. O ego, que antes comandava tudo, estava perdendo força. E isso é vivido como ameaça, porque o ego acredita que, se não estiver no controle, tudo desmorona. Ele não sabe ainda que seu papel não é governar, mas servir. O vazio nesse sentido não é ausência de vida, é ausência de controle. E isso assusta profundamente, porque você foi ensinado a se definir, se afirmar, se posicionar. Agora tudo isso parece impossível. Você não sabe mais responder com convicção quem você é, o que quer, para onde vai. E curiosamente, quanto mais você tenta responder essas perguntas, mais elas se dissolvem. Jung comparava esse momento a uma descida necessária. Não uma queda, mas um mergulho, um retorno às camadas mais profundas da psique, onde as imagens do ego não têm mais poder. Esse é o território daquilo que ele chamou de self. Mas o self não se apresenta com palavras claras, nem com instruções objetivas. Ele se manifesta primeiro como silêncio. E o silêncio, para uma mente acostumada ao barulho, é insuportável. É por isso que poucos permanecem aqui tempo suficiente. A maioria foge, se distrai, se reconstrói prematuramente. Mas quem suporta esse intervalo começa a perceber algo fundamental. Não é o mundo que perdeu o sentido. É a forma antiga de se relacionar com ele que se dissolveu. E essa percepção muda tudo. Porque, a partir desse ponto, o processo deixa de ser sobre se tornar alguém e começa a ser sobre permitir que algo maior organize a vida por dentro. Quando o ego começa a perder definitivamente o controle, surge um medo ainda mais profundo. Não é mais o medo de não se encaixar ou de estar perdido. É o medo de desaparecer. Porque o ego foi construído desde o início como um centro rígido de identidade. Ele acredita ser o eu. E quando esse centro começa a se desfazer, a sensação é de que algo essencial está sendo ameaçado. A mente reage com resistência, criando pensamentos confusos, dúvidas constantes
e uma necessidade quase desesperada de se agarrar a qualquer definição. Jung observou que essa fase é frequentemente mal compreendida, até mesmo por quem já percorreu um longo caminho de autoconhecimento. Trabalhar a sombra, reconhecer padrões, integrar conteúdos reprimidos é apenas a preparação. Aqui, o que começa a se dissolver não são conteúdos inconscientes isolados, mas a própria estrutura que os organizava. O ego deixa de ser o eixo central da psique. E isso não acontece de forma suave. A experiência interna é de instabilidade, como se o chão estivesse cedendo lentamente. Nesse ponto, muitas pessoas sentem um cansaço que não se resolve com descanso. É um cansaço existencial. Você não está exausto do que faz, mas de quem precisa ser para continuar fazendo. As motivações antigas já não funcionam. Ambições, reconhecimentos, comparações perdem força. Mas isso não traz liberdade imediata. Traz um vazio desconcertante, porque o ego sempre operou a partir de metas e recompensas. Sem isso, ele entra em colapso. É aqui que surge a tentação da inflação espiritual. O ego, sentindo-se ameaçado, tenta se apropriar da linguagem da individuação. Começa a se ver como alguém acima, além, mais consciente. Mas Jung alertava que isso é apenas uma armadilha sutil. O ego não desaparece, ele se disfarça. E enquanto isso acontece, o conflito interno permanece. Porque o self não pode ser possuído. Ele não pode ser usado como identidade. O verdadeiro deslocamento ocorre quando a pessoa percebe que não é o centro da própria psique. Essa constatação é profundamente desconcertante. Você passa a sentir que algo maior opera através de você, independentemente da sua vontade consciente. Intuições surgem sem aviso. Mudanças internas acontecem sem planejamento. Decisões parecem se organizar sozinhas. E isso gera uma sensação ambígua de alívio e medo. Alívio por não precisar mais controlar tudo. Medo por não saber exatamente quem está no comando. Jung chamava esse movimento de reorganização em torno do self. Mas o self não se apresenta como uma entidade separada ou uma voz clara. Ele se manifesta primeiro como silêncio, como pausa, como suspensão de antigos impulsos. É por isso que tantas pessoas confundem essa fase com apatia ou estagnação. Na verdade, algo está sendo profundamente reorganizado. A energia que antes sustentava o ego está sendo retirada para alimentar uma estrutura mais ampla da psique. Esse processo não pede ação imediata. Não pede decisões drásticas. Ele pede tolerância à incerteza. E isso vai contra tudo o que fomos ensinados a fazer. Permanecer sem respostas, sem definições, sem garantias, é um dos maiores desafios psicológicos que alguém pode enfrentar. Mas é exatamente essa permanência que permite que o próximo estágio se revele. Chega um momento em que o ego se cansa de lutar. Não porque tenha entendido tudo, mas porque percebe, em algum nível profundo, que não há como vencer esse confronto. Quanto mais tenta retomar o controle, mais evidente se torna o desgaste interno. A ansiedade diminui não porque foi resolvida, mas porque a resistência enfraquece. E quando isso acontece, algo inesperado surge. Uma quietude estranha, quase desconfortável, mas diferente do vazio inicial. Não é ausência, é suspensão. Jung via esse ponto como um limiar decisivo. Não há revelações espetaculares, nem experiências grandiosas. Há, antes, uma perda gradual da necessidade de definir tudo. A mente começa a desistir de organizar a vida apenas a partir de conceitos, planos e expectativas. E isso cria espaço. Um espaço interno onde os conteúdos psíquicos podem se rearranjar sem a interferência constante do ego. É por isso que essa fase costuma parecer improdutiva do ponto de vista externo, mas profundamente ativa no nível interno. Nesse estágio, o silêncio deixa de ser ameaçador. Ele ainda é estranho, mas já não provoca pânico. Você começa a notar que não precisa preencher cada momento com significado, nem cada emoção com uma explicação. Pensamentos surgem e passam sem tanta urgência.
Emoções aparecem sem a necessidade imediata de serem corrigidas. O ego, que antes reagia a tudo, começa a observar. E essa mudança sutil altera completamente a relação com a experiência. Jung descreveu essa transição como o início de uma nova orientação psíquica. O self começa a atuar como um centro regulador, não impondo ordens, mas organizando o fluxo interno de forma mais ampla. A vida deixa de ser vivida como um projeto pessoal e passa a ser experimentada como um processo. Isso não elimina o sofrimento, mas muda sua função. A dor deixa de ser um erro a ser corrigido e passa a ser um sinal a ser compreendido dentro de um contexto maior. É aqui que muitos relatam uma sensação paradoxal de alívio e perda. Alívio porque a pressão para se tornar alguém específico diminui. Perda porque as antigas referências não voltam. Você não recupera a mesma forma de entusiasmo, nem o mesmo apego às narrativas anteriores. Mas algo mais estável começa a se formar por baixo, uma espécie de base silenciosa, que não depende de estímulos constantes para se sustentar. Essa estabilidade não é felicidade no sentido comum, não é excitação, nem euforia. É uma sensação de estar mais alinhado consigo mesmo, mesmo sem saber exatamente quem esse si mesmo é. Jung insistia que o self não pode ser plenamente conhecido, apenas vivido. E viver isso exige abrir mão da ilusão de controle e aceitar que a psique possui uma inteligência própria, mais antiga e mais ampla do que o ego jamais será. Quando essa aceitação começa a se consolidar, algo fundamental muda. A vida externa continua com seus desafios, exigências e contradições. Mas a relação com tudo isso se transforma. Você reage menos, força menos, luta menos contra o que está acontecendo. E essa mudança prepara o terreno para o estágio final do processo de individuação, onde o conflito central deixa de ser interno e passa a ser simplesmente a arte de viver em coerência com essa nova organização psíquica. Quando essa reorganização interna se estabiliza, algo fundamental se torna claro. A vida não precisa mais ser conduzida a partir da tensão constante do ego. Não há mais a mesma urgência de provar valor, sustentar uma identidade ou justificar cada escolha. Isso não acontece porque você se tornou indiferente, mas porque o centro da psique mudou de lugar. O ego continua existindo, mas já não ocupa o trono. Ele passa a servir a algo maior, em vez de tentar governar tudo sozinho. Jung descreveu esse estágio como uma relação mais consciente com o self. Não no sentido de compreender intelectualmente o que ele é, mas de confiar em sua função reguladora. A pessoa começa a perceber que muitas decisões se organizam sem esforço excessivo. Não há mais a necessidade constante de empurrar a vida em uma direção específica. A sensação predominante não é entusiasmo nem êxtase, mas uma forma discreta de coerência interna. As coisas começam a fazer sentido não porque foram explicadas, mas porque se encaixam. Nesse ponto, a antiga ansiedade perde força. Não desaparece completamente, mas deixa de comandar. O mesmo acontece com o medo de errar, de se perder, de não estar à altura. Esses estados ainda surgem, mas já não são interpretados como falhas pessoais. Eles passam a ser vistos como movimentos naturais da psique diante das circunstâncias. Essa mudança de perspectiva reduz drasticamente o sofrimento desnecessário, aquele que nasce da resistência constante ao que é. O mundo externo, curiosamente, não muda tanto quanto se imaginava. As pessoas continuam presas aos seus papéis, às suas urgências, aos seus dramas. A diferença é que você já não precisa se fundir com isso. Não há desprezo, mas também não há identificação cega. Jung via isso como um sinal de maturidade psíquica, a capacidade de participar da vida sem ser engolido por ela, de agir no mundo sem perder o eixo interno. É aqui que muitos se surpreendem, porque o estágio final da individuação não traz a sensação de ter chegado. Não há um ponto de conclusão grandioso. O que surge é uma simplicidade maior, uma disposição para viver a própria vida com menos expectativa e mais presença. A busca por um estado ideal se dissolve.
Você não está tentando se tornar alguém diferente. Está apenas vivendo de forma mais alinhada com o que já é. Essa etapa também traz uma relação diferente com o sofrimento. A dor não desaparece, mas deixa de ser interpretada como um sinal de que algo deu errado no processo. Jung insistia que a individuação não elimina os conflitos da vida, mas transforma a forma como eles são vividos. O sofrimento passa a ser integrado como parte do movimento natural da existência, não como um obstáculo a ser eliminado a qualquer custo. O ego, agora em seu lugar adequado, torna-se uma ferramenta útil. Ele organiza, planeja, executa, mas já não define o valor da vida. Essa função foi devolvida ao self, e essa devolução cria uma sensação profunda de descanso interno, não um descanso físico, mas psíquico, como se algo que esteve contraído por muito tempo finalmente pudesse relaxar. Com essa nova organização interna, algo curioso acontece. A necessidade de chegar a algum lugar desaparece, não porque você desistiu da vida, mas porque a vida deixa de ser tratada como um problema a ser resolvido. Jung foi direto ao afirmar que a individuação não é um projeto de aperfeiçoamento pessoal. É um processo de tornar-se inteiro. E isso não significa eliminar falhas, conflitos ou limites, mas reconhecê-los como partes legítimas da totalidade psíquica. Nesse estágio você percebe que grande parte do sofrimento anterior vinha da tentativa constante de se tornar algo diferente do que era naquele momento. Havia sempre uma tensão entre quem você era e quem achava que deveria ser. Agora, essa tensão se dissolve. Não porque você atingiu um ideal, mas porque abandonou a fantasia de que um ideal final existe. A vida deixa de ser uma corrida em direção a uma versão melhor de si mesmo e passa a ser uma experiência a ser vivida com atenção. O silêncio que antes assustava, agora se torna familiar. Ele não precisa mais ser preenchido com explicações, metas ou narrativas. Você aprende a conviver com ele. Aprende a ouvir o que surge nesse espaço. Jung acreditava que é nesse silêncio que o self se expressa com mais clareza. Não em palavras, mas em ajustes sutis, em intuições calmas, em um senso interno de direção que não depende de aprovação externa. Isso não transforma você em alguém distante ou indiferente. Pelo contrário, muitas vezes essa integração traz uma relação mais humana com os outros. Menos projeção, menos exigência, menos expectativa. Você não precisa que o mundo confirme quem você é. E por isso mesmo, consegue se relacionar com mais liberdade. Não para salvar, convencer ou provar algo, mas simplesmente para estar presente. O estágio final da individuação não é um estado permanente de paz, nem uma iluminação contínua. Jung nunca prometeu isso. O que ele descreveu foi algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. A capacidade de viver em diálogo constante com a própria psique, sem negar suas contradições. Uma vida em que o ego conhece seus limites e o self ocupa seu lugar silencioso de orientação. Quando isso acontece, a pergunta "quem eu sou?" perde a urgência. Não porque foi respondida, mas porque deixou de ser necessária. Você não precisa mais se definir com tanta rigidez. Você se permite mudar, ajustar, errar e recomeçar sem sentir que isso ameaça sua essência. Há uma confiança discreta de que algo mais amplo sustenta o movimento da vida, mesmo quando você não entende tudo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não há uma linha de chegada. Não há um momento em que tudo se resolve definitivamente. O processo continua enquanto a vida continua. A diferença é que agora você não luta contra isso. Você participa, com menos resistência, com mais presença, com uma maturidade silenciosa que não precisa ser exibida nem explicada. Esse é o ponto em que poucos chegam. Não porque seja inacessível, mas porque exige abrir mão das fantasias que sustentam o ego. E quando essas fantasias caem, o que resta não é vazio. É uma forma mais simples, mais honesta e mais integrada de estar no mundo. Se algo em você se reconheceu nessas palavras, fique um instante com isso. E quando sentir, compartilhe nos comentários o que esse vídeo despertou em você.
Às vezes, nomear a experiência já é parte do processo. Se quiser continuar esse caminho comigo, inscreva-se no canal. Aqui, o espaço é para quem prefere compreender em profundidade, sem pressa.